Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, né? Que horário que vocês estão aí trabalhando. Bom, vamos lá então, nós vamos começar a parte de planos agora. A gente viu a parte de retas e agora a gente vai começar a parte de planos, tá? Então, basicamente, a gente vai precisar sempre de um vetor. Então, um plano ele vai ser constituído. Para a gente definir um plano, a gente precisa sempre de um vetor, pelo menos um vetor e um ponto. Então, esse vetor aqui, ó, ele é o mais importante. Ele sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano, tá? Esse vetor é chamado de vetor normal, porque ele faz um ângulo de 90 graus com o plano. E aqui são dois pontos, por exemplo, um ponto A, um ponto P. Sempre que aparecer um ponto P, é um ponto desconhecido. E sempre que aparecer A, B e C, são pontos conhecidos, tá? Bom, então vamos adiante. Essa equação aqui embaixo, o professor vai pular essa matemática toda aqui e vai direto para o que importa. Ó. Essa equação aqui, ó, é a equação geral de um plano. Então, assim como lá em retas tinha as equações paramétricas, simétricas, aquela história toda, a equação de um plano é essa daqui, onde o valor de A, B e C são as coordenadas daquele vetor n. Então, aquele vetor n é um vetor A na direção I. Deixa eu escrever em outro lado aqui, peraí. Vou escrever aqui em cima. Aqui, ó. Então, o vetor n é um vetor que tem as coordenadas A na direção I, mais B na direção J, mais C na direção K. Então, esses pontos A, B e C vêm daquele vetor. Esse ponto D aqui, ó, ele sempre vai vir de um dos pontos conhecidos, que são um ponto A, um ponto B, um ponto C e assim por diante, tá? Deixa o professor sair dessa tela aqui um minutinho. Tá, então uma das situações que pode acontecer, quem vai ditar isso é o enunciado. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa situação aqui, o que a gente tem? A gente tem um plano π, os planos sempre vão ser chamados de π, alfa e beta. Tá? Nós temos um plano qualquer π, e esse plano já possui um vetor, também um vetor qualquer, um vetor V2 e um vetor V1. Sempre que tu tiver essa situação aqui, ó, vetor V1 e vetor V2 no plano, colado no plano, o vetor n, que é quem tu sempre vai precisar ter esse vetor n, ele é o resultado do produto vetorial entre V1 e V2. Então, por exemplo, eu já sei o vetor V1, eu já sei o vetor V2, pronto. Faz o produto vetorial, tu acha o vetor n. Achando o vetor n, já é meio caminho andado, porque a equação geral do plano é ax, by, cz mais d. Então, achando o vetor n, tu já tens o ponto A, o B e o C. Falta encontrar só o D. E esse D vem de um ponto conhecido. Como o professor falou antes, mais adiante o professor vai explicar melhor. Vamos lá. Vamos ver aqui. Isso aqui o professor vai pular tudo. Deixa eu ver. Isso aqui deixa para vocês lerem com calma. Ó, aqui tem um ponto A, ó, por exemplo. Ó. Então, através desse ponto, como é que eu faço para achar o D aqui, ó? Ó. Tu pega aquele ponto que tu conhece e substitui no valor de x, y e z. E aí vai sobrar só o D para te encontrar. Tá? O professor não vai fazer aqui, mas vamos supor, tu tens essa equação, tu chegou nessa equação, faltou só o valor de D. Pega esse ponto conhecido, joga no valor de x, y e z, e aí tu encontra quem é o D. E aí tu volta e reescreve. Vamos supor que o D deu 2. Aí tu reescreve aquela equação lá. Por exemplo, ó, vai ficar 3x mais 2y menos 4z mais 2 igual a 0. Tá? Bom, gente, aqui a questão dos exemplos é o seguinte. O professor vai pular essa etapa, todos os exemplos, porque esse é um material produzido pela professora Daiane, e hoje é sábado à tarde e ela não enviou ainda a resolução dos exemplos. Então, assim que vierem os exemplos, o professor vai passar isso para vocês, tá?
ó, escrever a equação cartesiana do plano que passa pelo ponto A e é paralela a outro plano aqui, que é o 2x menos 4y mais 2e menos 2 igual a 0. E assim por diante. Então, todos os exemplos que estiverem nessa apresentação, o professor vai passar depois a resolução para vocês, que eu acho que ela ficou de me passar na segunda-feira ou na terça. E aí, então, quando eu postar o material para vocês na terça, eu já tenho essa resolução para vocês, tá? Aqui, determinação de um plano. Então, a mesma história o professor já explicou. Ó. Tu tens o vetor V2, tens o vetor V1, tu vai lá e tira o teu vetor N, que é quem tu precisa. Essa situação aqui é uma outra situação. Ó. Essa situação aqui era para ser assim, ó. Antes, era assim, ó. Tinha um plano, ele te deu um vetor conhecido, um vetor V, e ele disse assim, olha, cara, esse plano passa por um ponto A e também passa por um ponto B. Opa, se eu tenho dois pontos, significa que existe mais um vetor aqui, ó. Então, se eu fizer o produto misto entre esse vetor e esse vetorzinho que saiu dos dois pontos, tu tens o N. Fechou. Tendo o N, tu escreve aquela equação geral do plano, né? Que é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Então, encontrando o produto vetorial entre A, B e V, tu acha o N. E aí tu tens esses elementos, A, B e C. Pega qualquer ponto conhecido. Pega, por exemplo, o ponto A. Substitui no valor de X, Y e Z. E aí tu encontra o valor de D. Ah, professor, posso fazer com o ponto B? Pode. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Aqui a situação é bem parecida também. Ó. O que ele me dá? Ele me dá, por exemplo, um plano que passa por 3 pontos. Deixa o professor redesenhar aqui para ficar mais fácil. Ó. Tens aqui um plano, daí ele vai falar no enunciado, ele diz assim, olha, existem 3 pontos nesse plano, um ponto A, um ponto C e um ponto B. Ele não te dá os vetores diretamente, ele te dá os pontos. Então tu vai lá, opa, tem um vetor aqui que é o vetor AC, tem um vetor aqui que é o vetor AB. Então, né, primeiro acha quem é o vetor AB, acha quem é o vetor AC, que é o vetor definido por 2 pontos, que a gente já viu 1 milhão de vezes. E aí tu vai lá e encontra o teu vetor N. Mesma historinha. Sabendo o N, tu sabe metade do caminho, depois tu escolhe um dos pontos. Ou o A, ou o B, ou o C, para achar o valor de D. Tá? Aqui é a mesma história, só que aqui ó, ele dá uma reta em vez de ponto. Ó. Ele te dá uma reta R1 e uma reta R2. A gente viu que toda reta possui um vetor associado a ela. Então, tu tendo a equação da reta, tu tens a equação do vetor, que é o assunto da semana passada, no caso. Tira os dois vetores das duas retas, que elas podem estar nos vários formatos que a gente viu, paramétrica, simétrica, aquela história toda. Tendo os dois vetores, os dois vetores, tu faz o produto vetorial entre eles e aí tu encontra o vetor N, que é quem tu precisa para escrever a equação geral do plano. Então aqui são inúmeras situações, tá? O professor não vai ficar passando uma por uma, o professor vai passar meio direto aqui, ó. Mas aqui também tem outra reta, ó, outra reta. Aí aqui tu tens pontos, ó. Tu pode escrever vetores, pode escrever o vetor A1, A2, tu pode pegar o vetor dessa reta. Sempre vai ter um produto vetorial associado, ó. Então depois vocês olhem com calma essa apresentação aqui, porque cada exercício vai ter um enunciado diferente, então vocês vão ter que recorrer a essas situações, sabe? Aqui mais um exemplo, vou ficar devendo agora. Terminar a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores V1 e V2. Perdão. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma explicadinha rapidinho nisso aqui. Tu tens um plano, ó. Ela é determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A, então passa por um ponto conhecido, um ponto A, e é paralela aos vetores V1 e V2. Então, existe um vetor V1 e um vetor V2, ó. O plano é paralelo a eles. Beleza, tu vai lá, faz o produto vetorial entre V1 e V2. Fazendo esse produto vetorial, tu vai encontrar o vetor N. Então, tu vais encontrar aqui um vetor assim, ó. O professor vai inventar os valores aqui, tá?
Por exemplo, 2i mais 3j menos k, vamos supor. Então daqui tu tira que esse cara aqui é o A, opa, só um minutinho, esse cara é o A, esse cara é o B e esse cara é o C. Então quando tu for escrever a equação geral do plano, tu tens ax mais by mais c, z, né? Mais d igual a zero. Então tu já tens esse cara, ó, já tens 2x mais 3y menos z mais d igual a zero. Tá? Lembrando, de novo, que o professor inventou esses resultados aqui, tá? Está só inventando para não ter que fazer o produto vetorial aqui agora, para não ocupar muito tempo. Aí tu vai fazer o que agora para encontrar o valor de d? Só um minutinho. Tu vai fazer o que para encontrar o valor de d? Tu vai pegar um ponto. Nesse caso só tem um, então não tem errado. Ó. Vai pegar esse cara e vai jogar aqui, ó, no lugar do 3. Por exemplo, esse cara aqui vai ser o x, o y e o z. Joga aqui, então vai ficar, por exemplo, 2 vezes, quanto é que é o x lá? 3, mais 3 vezes o y lá é menos 1, menos o z, que lá é 7, mais d igual a 0. Então isso aqui vai te dar 6, 6 com menos 3 vai dar 3, 3 com menos 7 vai dar menos 4, d vai dar 4, aqui nessa situação, d deu 4. Volta lá e reescreve, ó, 2, opa, essa mesa aqui é uma porcaria, 2x mais 3y menos z mais o d, que tu acabou de encontrar que é 4, igual a 0, tá? É assim que se faz, bem simples. Aqui novamente, gente, ó, quando a professora passar lá a resolução, o professor passa certinho para vocês, tá? Mas basicamente aqui seria o quê? Mesma historinha do outro, tens um plano, ó, que passa por 3 pontos conhecidos. Então tu tens aqui, ó, passa por um ponto A, um ponto B e um ponto C. Então tu pode tirar aqui um vetor AB e um vetor AC, ó. Então tu foi lá e escreveu, quem é o vetor AB? Beleza. Escreveu o vetor AC. Ótimo. Faz o produto vetorial entre eles, que vai te dar como resposta o vetor N, que é esse vetor aqui ortogonal, ó, perpendicular. Tá? Tendo o vetor N, tu vai lá e escreve a tua equação geral do plano. AX, BY, CZ mais D. Lembrando que esse A, B e C vem do vetor N. E aí para achar o X, para achar o D, vai faltar, tu substitui no X, no Y e no Z as coordenadas de um ponto. Qual deles, professor? Qualquer um. Por exemplo, aqui, ó, X, Y e Z. Tu vai encontrar o valor de D, tá? Depois o professor vai passar certinho essa resolução a hora que a Dayana me passar. Aqui a mesma coisa, o professor vai deixar para depois. Ó, aqui o professor vai deixar para vocês lerem com calma isso aqui. Na resolução dos exercícios tem um exemplo sobre isso. Aqui são outras situações também para você estar lendo com calma, tá? Na resolução dos exercícios vai aparecer alguns exemplos. Isso aqui tudo o professor vai passar meio batido aqui, tá, gente? Depois vocês têm que ter calma para vocês olharem isso aqui. Isso aqui tudo também. Tudo material para consumo de vocês. Planos paralelos aos planos coordenados. Deem uma lida. Aqui um exemplo que o professor vai ficar devendo agora. Terminar a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é paralela aos vetores V1 e V2. Isso aqui é praticamente aquele exemplo que o professor fez aquela hora, né? Praticamente a mesma coisa. Praticamente não, é a mesma coisa. Tu tens dois vetores, faz o produto vetorial entre eles, vai ter como resultado N, depois escreve a equação do plano, bota o ponto lá dentro e acha o valor de D. Isso aqui o
professor vai passar. Ângulo entre dois planos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o seguinte. Todo plano tem um vetor associado a ele. Então, quando tu queres encontrar o ângulo entre dois planos, basta tu encontrar o ângulo entre os dois vetores, que a gente já sabe fazer. Por exemplo, aqui, ó, tem um plano assim, sabe? E aí tem outro plano assim, ó. O desenho não vai ficar muito bom, mas tudo bem. Esse plano tem um vetor aqui, ó, associado a ele. Esse outro plano tem um outro vetor associado a ele, ó. Então, o ângulo entre os vetores, o ângulo entre os planos, é o ângulo entre esses dois vetores. Então, tu sabendo quem é o vetor 1 e sabendo quem é o vetor 2, tu vai lá na equação do ângulo entre planos, lá, de vetores, que a gente já viu várias vezes, V1, V2, produto escalar, módulo entre V1 e V2. Então, tu calculando o ângulo entre os vetores normais ao plano, tu já sabe qual é o ângulo entre o plano. Tá, aqui é a mesma história. Então, tens dois planos, tem os dois vetores. Isso aqui é exatamente o que o professor acabou de dizer, né? Tens os vetores normais aos planos, e aí tu vai ter o ângulo entre os vetores. O ângulo entre os vetores vai ser o próprio ângulo entre os planos, tá? Isso é aquilo que o professor acabou de explicar. A fórmula que vocês já conhecem, o professor acabou de explicar também, isso aqui não é novidade para vocês. Então, aqui nesse caso, ó, vocês têm esse plano e esse plano. Encontra o vetor n aqui desse plano, que aqui está bem fácil de ver, ó. É 1, menos 3 e 3. 1, menos 3 e 3. Para esse vai ser 3, 2 e 4. Então vai ser o outro vetorzinho N2, 3, 2 e 4. E aí tu já tens os dois vetores, só joga na equação do ângulo entre dois vetores e calcula o ângulo. Bem simples. Aqui, isso aqui é a condição de paralelismo e perpendicularismo de dois planos. Então, nessa situação, já tem uma formulazinha pronta, para paralelos, sabendo que esses são os valores do vetor normal do plano 1 e esses são os valores do vetor normal do plano 2. Só jogar os valores aqui e ver se eles são todos iguais. Se forem, eles são paralelos, se não, não. Beleza, aqui é a mesma história. Aqui é a condição de perpendicularidade entre eles, tá? Então, como é que eu vou saber se eles são perpendiculares? Tem aqui uma equaçãozinha, ó. Se isso aqui for igual a zero, tá? Opa, só um minutinho. Se isso aqui for igual a zero, significa que eles são perpendiculares entre si. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que o produto escalar entre o vetor N1 e o vetor N2. Ou seja, é a mesma condição de perpendicularidade dos vetores que a gente já viu. Então, está tudo baseado em vetores. Tá? O exemplo aqui o professor vai dar. Ângulo de uma reta com um plano. Bem simples também, porque tu tens o ângulo do vetor, ó. Tu tens o vetor do plano, tu tens o vetor da reta. Então, se tu calcular esse ângulo aqui entre os dois, tu vai saber qual que é o ângulo entre a reta e o plano. Ó. Mas tem uma equaçãozinha prontinha para fazer isso aqui também. Ó. Não precisa se preocupar muito. O professor vai passar condições de paralelismo entre retas e planos. Aqui a gente é só olhar para os vetores, né? Ó. Aqui são perpendiculares, então é a mesma condição de vetores. Aqui são paralelos, mesma condição de vetores, tá? Vamos passar. Isso aqui também vou deixar para vocês. Isso vamos deixar também. Intersecção de dois planos. Isso aqui é um pouquinho mais complicadinho. O professor vai deixar para explicar na hora da resolução dos exercícios. Tá? Beleza, isso aqui também que é a intersecção entre dois planos, né? O professor também vai deixar. Então, gente, é o seguinte, ó. Essa é a aula de terça-feira, ok?
professor vai mandar para vocês no Moodle a resolução desses exemplos aqui quando a professora Dayana me encaminhar. Eu posto lá para vocês. Na outra semana, na outra terça-feira, nós vamos estar postando aqui uma lista de exercícios para vocês. E daí na outra semana a gente faz a avaliação, tá? Então a gente se encontra aí no Teams na terça-feira para bater um papo, que eu tô com saudade de vocês, ok? Valeu, gente. Forte abraço, se cuidem e fiquem com Deus. Fui.